Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, Loca, loca, loca. soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un... Olá, gente! Estamos começando mais um programa, ai que gostoso, aqui da TV Alfa. É mais uma sexta-feira. E olha só, gente, às vezes você ouve notícias, você fala assim, nossa, como é importante ouvir notícias. Às vezes você nem sabe de onde vem, mas sabe que aquilo é importante, te traz informação e te deixa bem antenado mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil e principalmente em Botucatu. E algumas pessoas falam assim, nossa, eu gosto daquele rapaz que fala, porque ele não só dá notícia, ele até emite opinião e às vezes fala umas coisas importantes. E olha, hoje eu estou recebendo alguém que é bem assim, ele não só lê a notícia não, ele traz também a sua opinião e muitas vezes a opinião dele vai de encontro a muita gente que gostaria de poder falar o que ele fala, mas eles não têm oportunidade nem coragem. Eu estou falando de Júnior Quinteiro, diretor responsável, redator e apresentador âncora do jornal Bom Dia Criativa da Criativa FM. Ted, satisfação estar com você aqui. Ai, obrigado, imagina, a alegria é minha, a honra é minha, porque Imagina eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, além do rádio, você faz outras coisas também, outros veículos de comunicação, mas olha só, a minha curiosidade de poder trazê-lo aqui, não só minha, também do público, né? Porque as pessoas te ouvem mesmo diariamente e estão acostumadas com a sua voz, porque não é de hoje que você vem fazendo isso, já faz alguns anos que você vem falando diariamente no rádio. Já tem algum tempinho já, né? Não vou precisar agora. Só na Criativa há 9 anos, né? Olha, 9 anos, Tempo, é muito né? tempo, é muito tempo. Trabalhando no rádio, acho que desde 97, quando eu comecei, né? Então a gente já tem 15 anos. Você começou muito cedo, porque você muito é jovem. Cedo, muito cedo. Eu comecei com 17 anos. Olha só. Estou falando minha idade já. Não, mas olha que beleza. E da onde vem essa coisa do rádio? Vem do meu pai, vem da minha família. Meu pai foi radialista a vida inteira. Meu pai sempre... Ele teve vamos colocar assim, uma vida dupla, né? Ele era funcionário público federal, mas antes de tudo ele era radialista. Olha que Então beleza. meu pai, ele trabalhava na F8 há muitas décadas atrás, ele militou durante muito tempo na imprensa. Na verdade, quando se fala Quinteiro, muita gente conheceu seu pai. Principalmente pessoas de meia idade lembram muito do seu pai, certamente. E até hoje, quando ouvem Quinteiro no rádio, olha o Quinteiro, né? Só que o meu pai ele faleceu em 2004, mas Sim. ele teve uma vida muito marcante no rádio, né? Inclusive, ele fez a transmissão inaugural da Municipalista, ele foi diretor da Municipalista. Então, muita gente liga o nome Quinteiro, o meu sobrenome, o meu nome, com o do meu pai. As vozes são parecidas ou não? Não, do meu pai era infinitamente melhor que a minha. Ah, você é muito modesto. A minha família inteira, aliás. Eu tenho 2 tios que foram radialistas, Sim. que tinham um timbre de voz, um melhor que o outro, né? O meu tio Celso tem um timbre de voz maravilhoso, trabalhou também na F8, na Municipalista. Dos Quinteiros, a minha voz é a mas você piorzinha, imagina, você é muito modesto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sempre trabalhou com essa coisa do jornalismo, da notícia ou não? Olha, eu comecei, para falar a verdade, eu comecei na Clube como locutor de programa romântico à noite. Olha! Com 17 anos, mas eu era muito ruim. Não que eu seja bom hoje, mas eu era muito ruim. E depois de um tempo, depois de um ano trabalhando lá, foi que eu comecei a trabalhar com jornalismo na Municipalista. Sim. Como eu era repórter de rua, então eu comecei a ter essa veia jornalística assim na Municipalista por volta de 1998, mais ou menos. Talvez muita gente não sabe, Quinteiro, mas você também estudou Direito, né? Que é uma outra área também bem diferente dessa coisa da locução do rádio, né? Estudei 5 anos. 5 anos. Direito hoje, antigamente eram 4 anos, né? Sim. Eu já peguei na época que Direito durava 5 anos o curso. Então eu viajei durante todo o dia para Bauru durante 5 anos. Estudava, trabalhava, à noite ia para a faculdade. Foi uma vida meio corrida. Agora, né? você queria fugir dessa coisa do destino, porque o seu pai era do rádio, ou não? Ou que de repente você estudou Direito por mais uma opção? Sabe que até hoje eu não sei responder isso.
o direito para mim, assim, foi importante a gente ter uma formação legal no direito. Fiz muitos amigos, os meus melhores amigos são da faculdade, mas até hoje eu não sei responder se aquilo foi uma válvula de escape ou se era alguma coisa a mais que eu queria ter. Sim, sim. A verdade é que o direito acabou ficando de lado e que a minha grande paixão foi o rádio. Até o direito porque não conseguiu derrubar. Porque você tinha que escolher, né, também. Exatamente. Porque o que você faz, que é jornalismo, no caso, a dirigir jornal, redigir, apresentar, exige muito tempo, enfim, você tem que viver meio concentrado no que está acontecendo no mundo. Exatamente. Né? E eu já vivia isso fazendo faculdade. Sim. Mas é muito legal, é muito interessante esse ponto que você tocou, né? Foi uma válvula de escape, era uma opção que eu queria, ou eu queria mudar de vida, até hoje eu não sei responder. Sim. Fato é que eu acabei não mudando de vida, né? E quando eu comecei a fazer direito, eu já era radialista, eu já trabalhava no rádio. Sim. E o direito não teve força suficiente para derrubar esse ímpeto de radialista. Dizem uma coisa, até amigos seus que passaram por aqui, aquele menino da TV Tem, o André Godinho, ele falou de você, né, que vocês faziam rádio na escola, né? Então é uma coisa bem interessante. Mas ele disse que o rádio é uma coisa meio... Depois que a pessoa entra, ela tem dificuldade para sair. Parece que aconteceu isso com você também, essa coisa meio viciante, apaixonante, eu não sei como que você classificaria. Eu acho que tudo, viciante, apaixonante, é uma droga lícita, né? Sim, colocar a assim. Droga boa. A droga boa, no meu caso, está no sangue, né? Sim, por conta da minha família. Mas o André tem toda a razão. O rádio, a hora que você começa, você não para mais. Sim. E de alguma forma você vai estar ligado para o resto da sua vida no rádio. Com meu pai foi assim. Sim. Meu pai trabalhou durante muitas décadas como radialista e depois ele teve que dar um tempo quando ele assumiu a chefia da Receita Federal. Acho que durante 15 anos mais ou menos. A hora que ele foi se aposentando, ele voltou para o rádio. Sim. Então, mesmo que você fique distante daquilo, mas você uma acaba... coisa que... E você acaba tendo abstinência. Olha só. Quando eu fico de férias, eu fico louco. Se eu não estou na praia, eu fico louco. Que coisa. Eu tenho que voltar logo. O rádio é apaixonante. É interessante uma das isso. grandes E a área paixões da minha vida. que você trabalha, que é essa coisa do jornalismo, ela é uma área assim que exige, você tem que se atualizar. Eu acho que isso é uma coisa assim, você tem que estar lendo muito, absorvendo informação, porque as coisas mudam todo dia, tanto a política, é o esporte, é o cotidiano, né? E exige essa dedicação, porque na verdade você fica no ar 2 horas. No jornal de manhã, 2 horas, da meio-dia, meia hora, né? Só que o tempo que você tem que viver fora é muito tempo, né? Muito maior. Eu brinco assim, eu falo que o que eu tô no Bom Dia Criativa é uma diversão. Sim, que o trabalho você vem já antes. fez. Vem antes e vem depois também, sim, né? Sim. Mas eu não digo que é uma luta constante porque a gente faz o que a gente gosta, né? Mas o fato de eu estar produzindo e já está lendo o que eu vou noticiar depois, já é uma forma de eu ficar inteirado sobre tudo. Para né? ter essa segurança. Exatamente. Que você faz. Eu fiz uma abertura falando sobre essa coisa de emitir opinião, que é outra coisa também, né, Quinteiro? Você ser âncora, você dar uma notícia é uma coisa, emitir opinião é outra coisa, ser comentarista é outra coisa. E você faz isso e com muita naturalidade, com muita propriedade, até porque você sabe do que você está falando. Nem tudo eu comento. Sim. A gente tem que comentar aquilo que a gente sabe. Não é nem o que a gente sabe, é o que a gente acaba se inteirando, né? E você, obviamente, acaba tendo por aquele instinto opinativo. Mas eu percebo que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ouvir opinião. Exatamente. Aqui em Botucatu é assim. Isso vem na época do Plínio. Ah, sim. Do rádio AM, no caso. Isso, é uma das heranças do Plínio. Sim. Que a gente costuma brincar, é uma das heranças do plinismo. Ah, olha só. Que era de emitir opinião. Antigamente o Plínio falava, só que ninguém queria ouvir o Plínio falando, queria ouvir a opinião do Plínio. Entendi. E hoje, a pessoa que está principalmente ouvindo o programa jornalístico, ela quer ouvir sua opinião. Ela fica esperando isso. Exatamente, ela quer ouvir tua opinião. Para te xingar ou para te elogiar. Ou concorda com você ou totalmente contra. Exatamente, mas a pessoa espera um comentário. Ela espera esse tempero maior do âncora. Isso eu aprendi muito com o Vanderlei dos Santos da Municipalista. Vanderlei da Municipalista. Exatamente. Ele também é meio um dinossauro desse negócio também. Já faz tempo que ele está aí. Ele é. E uma vez teve um churrasco da Rádio Municipalista. Os churrascos eram lá na torre da Municipalista, né?
Ele já tá, se ele estiver ouvindo agora, se ele estiver vendo agora, ele vai me matar. Mas Já acho que vai entregar. meu pai tinha feito uma caipirinha para ele lá, ele já estava Sim. meio assim balançadinho, ele falou assim, ó, a turma quer ouvir a tua opinião, Olha só. então você tem que se impor. Se é para te xingar ou para te elogiar, Sim, não eles importa. querem ouvir a tua Que opinião. coisa interessante. Eu acho que aqui em Botucatu a gente tem muito disso, né? Já é uma coisa que é normal, é natural que o apresentador, no caso o âncora, ele tem que também emitir opinião. Que coisa curiosa isso. Geralmente nos programas jornalísticos, na parte da manhã, né? Ah, na parte da... Tem Na isso parte da também, manhã tem. porque aqui na cidade, os jornais pela manhã, eles são longos. Sim. Né? A AM também é assim, né? E já é uma tradição mesmo. De que- 2, 3 horas até mais. Sim, sim, que tem essa coisa do debate, meio mesa redonda, Sim. acontece umas coisas assim. Agora, eu penso o seguinte, Quinteiro, que a pessoa que emite opinião, ela fica nessa berlinda mesmo, né? Porque sempre vai ter muita gente contra o que ela acha. E isso, para você, o que é? É estimulante? É desgastante? Como que você lida com isso? Porque você sabe que tem gente que não gosta da sua opinião. E tem gente que gosta. Você acaba virando vidraça, né? Sim, sim. Você tem que se acostumar com isso. A crítica, muitas vezes, para quem está começando, é muito pesada e muito desestimulante. Mas você vai se acostumando com isso. Sim. Né? Então você sabe que você nunca vai agradar todo mundo. Não tem Você vai como. emitir uma opinião política e você vai desagradar metade da cidade. Sim. Você vai dar uma opinião no trânsito, você vai desagradar uma autoridade, Sempre. vai agradar o ouvinte. Você vai elogiar um político, né? Você vai desagradar o ouvinte e vai agradar esse político que acabou de receber um Sim, elogio. Sim, sim. Então você sempre vai desagradar alguém, ou o ouvinte, ou a pessoa que está sendo comentada. Você vai ter que tomar partido, de alguma forma. Se você for emitir opinião, você não pode ficar em cima do muro, né? Sim. E Tem gente que fica. Tem gente que fica, que faz esse tipo de jornal, fica. Fica. Tem. É aquele que você não sabe, é meio bandeirinha. Tem. Você não sabe para que lado. Existe isso? Tem. Que coisa, né? Só que ele também não tem identidade, né? As pessoas não sabem se ele vai para lá ou para cá. Já é conhecido por isso, né? Olha Já só. é conhecido por isso. E o seu pai era assim também? Como que era o seu pai? O meu pai ele era fogo, viu? É. Meu pai, algumas décadas atrás, ele comandava o programa Marreta, né, da Rádio Sim. Municipalista. E tem uma história curiosa, que ele tinha uma rivalidade muito grande com o então prefeito Lico Silveira, né, no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. Então, a nossa casa ali próximo da Vila dos Médicos, Jardim Carolina, descendo La Salle ali, a nossa rua, antigamente só o centro de Botucatu que tinha asfalto, né? Sim. Mesmo próximo do centro, como é no caso da casa da minha família, não tinha asfalto naquela rua. Meu pai começou a construir e não tinha asfalto. Daí, por uma divergência do meu pai com o Lico Silveira, e o meu pai literalmente socava a marreta no Lico, Literalmente. o Lico Silveira ele asfaltou a José Adriano Marre Júnior, ele chegou na esquina de casa, ele parou o asfalto. E o asfalto Nossa. continua no outro quarteirão. Olha só. Para você ver que... Mas Era ele uma foi, coisa pessoal mesmo. Foi Sim. para provocar. Mas depois de 2 semanas ele asfaltou. o Ele resto só da deu rua. aquela... Ele deu aquela cutucada. Então meu pai era fogo. Meu pai ele tinha um ímpeto opinativo muito Sim. forte. Com o passar dos anos ele foi diminuindo isso. Até por conta do cargo que ele assumiu, né, na Receita tá. Então Federal. Ele acabava- tinha que ter um outro posicionamento, né? Sim. Mas meu pai, ele, quando mais jovem, também, depois de muitas décadas trabalhando Ele no rádio, gostava de falar o que pensava ele tinha mesmo. um ímpeto opinativo muito coisa forte. interessante, Eu né? acho que eu puxei um pouco Mas isso dele. com certeza existe isso. Mas o que eu percebo é o seguinte, as pessoas gostam disso. O povo gosta Gosta. do apresentador que cutuca, que fala. E eu acho que também existe essa coisa também de você procurar ser justo, né? Porque eu acho que é muito complicado quando ele é mal intencionado, né? Quando o apresentador de repente é mal intencionado, não é o seu caso. Mas tem gente que às vezes acaba pegando de uma situação para poder... Tem muita gente tendenciosa, né? Sim. Tem muita coisa que acontece por trás do que a gente está ouvindo que Sim. a gente nem faz ideia, né? Aqui em Botucatu não é diferente. Sim, sim. E não é de hoje também. Então, para você ser justo,
essa palavra que você colocou, para ser justo, né? A pessoa sempre tem que ouvir os dois lados, né? Tem que ouvir os dois lados da moeda. Sim. E quando você for fazer uma crítica, é uma crítica daquilo que você entende, é uma crítica que, digamos, ela seja construtiva. E da situação. E não destrutiva, Sim. né? Aqui em Botucatu a gente sabe que muitas pessoas, elas fazem tendenciosamente críticas destrutivas. E até pessoais. Também. Que isso é outra coisa também, que eu acho que tem... São tendências pessoais e políticas, né? Infelizmente Sim. a gente tem, não só aqui em Botucatu, Sim, né? Eu acho sim, que em todo sim. lugar a gente vai encontrar isso a daí. política é uma coisa... a política e a imprensa, elas têm dificuldade de se relacionar. Quando a imprensa é uma imprensa clara, quando é uma imprensa transparente, a política e a imprensa vai ter dificuldade em qualquer lugar. Todo lugar. Política, eu acho que política e polícia são dois pontos Sim, assim sim. Nevrálgicos, né? Esse é o Sim, termo que eu gosto de sim. colocar, pontos nevrálgicos, que você vai acabar não arrumando confusão, mas você acaba arranjando inimizade em certos comentários que você faz. Sim. Tem gente que não olha na minha cara até hoje. As Tem pessoas gente marcam quem inteiro, tem elas gente que guardam não- mágoas? Sim, guardam. Ah, As é? pessoas são rancorosas. Por causa de uma notícia, por causa de um comentário. E eu não vou ser hipócrita, eu também eu acho que todo mundo tem um pouco de rancor. A gente não assim, gosta né? que fale negativamente, ninguém É gosta. lógico, né? mas tem político que até hoje não olha na minha cara por comentário que eu fiz. Olha só. Os anos se passaram, a pessoa não se reelegeu, a pessoa, digamos assim, ela não é nada politicamente hoje, Sim, mas ela sim, passa, mas ela vira a cara inteira. Ela responsabiliza você pela falta do sucesso Sim. dela, pelo menos. Que coisa terrível. E aí, respondendo no começo da tua pergunta, é difícil e é desgastante. Sim, Mas eu imagino. tiro de letra. É, normal. Para mim é normal. Acho que trabalhar pressionado, eu acho que todo radialista, todo jornalista tem que se acostumar. Sim. Existe uma outra coisa que acontece, a gente está falando do jornal. Você dá uma notícia ou faz um comentário, de repente a pessoa entra em contato com a rádio. Eu quero essa gravação. Acontece isso. Algumas pessoas querem de Toda alguma semana. forma pressionar. Toda semana. Toda semana. E aí? Aí você tem que ter a gravação, Sim. né? Já não é mais por lei. A gente tinha uma lei antigamente que olha ela foi só. revogada, mas pelo bom senso. Hoje o bom senso... Sim, hoje, você termo fala, a tudo ser bem, colocado. tá. Não. O bom senso é você manter a gravação. Entendi. A censura, né? Esse termo censura vem desde a época da ditadura. Olha aí. É, Tudo era gravado por tudo causa era da gravado, censura. então programas de rádio, shows. Sim, Eu sim, conversava até esses dias com o João Figueiredo e ele falava sobre isso daí. Teve um show do Chico Buarque no BTC que foi gravado. Olha Então só. o termo censura vem desde a ditadura e você é obrigado a ter. Não mais por lei, mas pelo bom senso você Sim. tem. Agora, é claro que dependendo do jeito que a pessoa te pede, olha, eu quero a gravação daquele programa, você vai acabar cedendo. Agora, se a pessoa não tem uma certa educação de falar... Se ela te pedir mandando, mandando, eu quero essa gravação, a gente Sim. fala assim, então, tudo você bem. vai ficar- Vai lá, pega o seu advogado, convence o juiz pede, a olha gente segue, só. entendeu? Então tem várias maneiras de você conversar, mas que as pessoas sim, pedem a gravação existe toda isso, semana. Existe isso. Ainda mais quando a gente está com a boca um pouco mais sim, agitada. Né? existe isso também? Tem dia que o jornalista está mais Tem. afiado? Tem isso também? Tem. Mas isso está ligado ao quê? Ao humor dele? Está ligado às notícias? O que faz? Quando você, assim, você pode estar mal-humorado ou bem-humorado, no microfone você tem que segurar. Sim, Você tem que manter sim. né, um nível. Mas tem dia que seu senso crítico está um pouco mais apurado. Sim, aí... E você, de certa forma, acaba, como jornalista, se revoltando com alguns fatos. Né? Se indignando com a Se situação. indignando, E então tem dia Até que... porque eu acredito que o jornalista, ele, de alguma forma, ele está representando o povo ali Sim. também, né? Até porque o rádio é uma concessão Sim, pública, né? sim, Então sim. a rádio, ela é uma voz do povo. Tem que ter essa postura E a gente tem que, e todo mundo tem que se lembrar de que rádio é uma concessão e você está falando pelo povo, né? Sim. Tem gente que infelizmente não se lembra disso. E defende o próprio peixe. Defende, exatamente. Mas a gravação toda semana, né? Tem gente pedindo. Tem alguém, eu Tem quero dia- aquele programa. E tem dia que você acorda com a macaca e teu senso crítico é muito E forte. você sabe que aquele dia vai falar. Eu sei que aquele não vai dia- cheirar gostoso aquele dia. Outra coisa, você entrevista muita gente. Você já entrevistou, você não tem ideia quantas pessoas você já entrevistou nesses anos todos? Não dá para ter a mínima noção. Muita gente. Né? Entre famosos, Sim. anônimos,
personalidades aqui da cidade, Sim, conhecidos, sim, sim. né? Políticos, músicos, artistas, esportistas, pessoas do cotidiano de Botucatu. Sim. Não dá para ter noção, é muita gente. Eu imagino. É muita gente. Vamos fazer um break, seu Quinteiro. Eu Vamos chamo lá. ele de seu Quinteiro, mas é toda uma maneira. Aquela idade, Tem a eu acho. Não, não é, não. É até uma brincadeira que a gente acaba. Porque o meu programa sucede o dele, né? Depois do jornal a gente faz o Caixa Preta, então às vezes ele entra lá e fala o seu Quinteiro, tá? Mas vamos fazer um break, daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho de algumas entrevistas que você já fez, curiosas, interessantes, polêmicas, complicadas, traumatizantes, não sei se existe. E tem bastante. E a gente vai falar também sobre os outros veículos de comunicação que você trabalha também, que é muito interessante, você escreve sobre as suas paixões no esporte, você tem algumas coisas muito curiosas, praia também. Olha, gente, o senhor sabe tanta coisa, ele entende tanta coisa que é muito interessante. Toma água, daqui a pouco a gente volta. Hoje recebendo Júlio Quinteiro, diretor responsável do jornal Bom Dia Criativa, redator, apresentador, comentarista, enfim. Ele é aquele que bate escanteio e vai lá para cabecear. Daqui a pouco a gente volta aqui. Ai, que gostoso com o de babado. Loga, loga, loga. Construmax Decor, a melhor e mais sofisticada linha de materiais de acabamento do mercado. Uma boutique de marcas sofisticadas e consagradas, como Deca, Sasazaki, Insepa, Roca e Porto Belo. Atendimento técnico e soluções personalizadas. Construmax Decor, onde o chique cabe no seu bolso. Botucatu. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Loga, loga, loga. Olá, gente, olha só, estamos de volta, mais um bloco aqui com o seu Quinteiro, Júlio Quinteiro, do jornal Bom Dia Criativa, da Criativa FM, faz 9 anos que ele está nesse jornal, todo mundo já conhece ele, e quem não conhece pessoalmente, que são poucas pessoas, penso eu, ouve a voz e fala, é o jornal, e já sabe, pela manhã acaba sendo uma coisa assim, de você ouvir para se informar, para saber o que acontece, e a gente falava de muita coisa aqui, inclusive sobre a opinião dele, que ele sempre emite um comentário sobre a situação. A gente falava... Terminamos o bloco falando sobre entrevistas, seu Quinteiro. Não tem condição de avaliar quantas entrevistas você já fez. Desde esportistas, artistas, políticos, jornalistas, enfim, todas as áreas. Eu acredito que você já encontrou pessoas que você teve que, de alguma forma, entrevistá-la. Mas eu queria perguntar, primeiro, sobre políticos. Você já entrevistou muita gente importante, muitos políticos importantes. Qual foi a entrevista que, de repente, você teve que se deparar com aquela pessoa importante e você tinha uma impressão daquela pessoa e saiu dali com outra? Porque isso acontece. Fernando Henrique Cardoso. Olha só, não é pouco, né? Não é fraco. E era o presidente da Sim. República na época. Olha só. Ele veio passar o Natal numa fazenda em Pardinho e atenciosamente atendeu toda a imprensa. Rapidamente, é verdade, mas Sim. muito atencioso. Eu tinha uma impressão de um homem muito reservado, de um homem que deveria ter um aparato de segurança fantástico e que jamais iria chegar ali até a porteira e conversar com alguns caipiras do rádio que estavam Olha ali para só. entrevistá-lo. E ele foi lá.
Eu fiz uma pergunta só para ele, Sim. diante de 9 repórteres que estavam ali, mas eu tive uma outra imagem dele ali, né? Eu não estou elogiando o político ou o presidente, mas a pessoa. Ele eu fez tinha alguma uma coisa que ele outra- não precisava ter feito. Exatamente. É isso, a atitude que ele teve. Atitude, exatamente. Sim, sim, Exatamente. sim. Agora, outros políticos, por exemplo, deixa eu lembrar, Aloysio Mercadante, Sim. tirei ele do sério uma vez, Ah, é? no, É. no aeroporto, acho que foi em 2005, 2005, né? Tava estourando o mensalão, todo aquele que- escândalo, e ele era líder do governo no Senado, né? E estava Sim. respingando no Senado também. Então ele chegou para fazer campanha na época. Ele era pré-candidato ao governo do estado na eleição que iria ocorrer em 2006. E eu tinha no Aloysio Mercadante uma pessoa muito simpática, mas eu acho que eu não peguei ele num bom dia. Ah, acontece. Eu também não estava num bom dia. né? Gente. Meu ímpeto, Sim, você meu tava- ímpeto de repórter aquele dia estava um pouco aguçado, né? Eu Sim. acabei tirando ele um pouco do sério. E ali eu achei o Aloysio Mercadante uma pessoa sem paciência nenhuma com a imprensa. Melhorou depois, Sim. mas também foi uma Aquele imagem dia foi- distorcida. Sim. Mas acontece muito isso, essa coisa do político, ele sabe que a imprensa, ele tem que tratar bem a imprensa, no mínimo. E nisso existe um mestre, É. Geraldo Alckmin. Ah, é? Ele é fantástico. Você pode colocá-lo contra a parede, golpeá-lo de todas Ele as nunca é formas. grosseiro, Ele é um nunca- gentleman. Ah, olha que Ele é um coisa gênio. interessante. É o que você vê, todo mundo fala, o picolé de chuchu, né? Que é o Sim. apelido dele. Eu acho que de chuchu ele não tem nada, viu? Ele é um cara muito Ele, esperto. sim, sim, ele... E ele trata muito bem a Olha imprensa, que ele coisa. não perde a compostura, diferente do seu antecessor, José Serra, que também já perdeu o Então, estribeiro eu ouço aqui. falar que o Serra, ele não precisa de muito para... Não, eu também já tirei Já do teve sério uma vez, experiências já. boas. Eu fiz algumas perguntas um pouco espinhosas e ele respondeu de Sim, forma atravessada. Mas o Serra, eu acho que também, o humor dele varia muito. Né? Eu já entrevistei o Serra mal-humorado e entrevistei o Serra extremamente bem-humorado. Olha só, que interessante. Mas ele já perdeu a compostura, já aqui em Botucatu. Que coisa é, gente? Ele perdeu a compostura não só com a imprensa, mas na época com o prefeito de Botucatu. Teve uma Olha passagem só. famosa em 2008. Ele veio fazer campanha, acho que há 5 dias da eleição. E naquela época, os rumores de que Botucatu teria um pedágio eram muito fortes. Sim. Né? Tanto eram fortes que nós acabamos Sim, tendo acabou o pedágio. acontecendo. E o Serra veio na oportunidade e numa manhã, na mesma manhã, o então prefeito Mariello deu uma entrevista no meu programa, no Bom Sim, Dia no Criativa, jornal. chamando a população para protestar contra esse possível pedágio. Sim. Gravaram esse programa e quando ele chegou em Botucatu, colocaram para ele ouvir ou Olha contaram só. para ele Que alguma coisa, recepção boa. alguma coisa nesse sentido. E chegou à tarde, em frente ao Teatro Municipal, eu como testemunha, eu vi o Serra perder a compostura. Quando o então prefeito Mário Iello, não interessava se o Iello era do PT e o Serra era do PSDB. Era uma relação institucional de um prefeito com um governador. O Iello chegou próximo ao Serra e o Serra falou assim, sai daqui, moleque. Nossa! Dessa forma. Na frente de todo Na mundo. frente de todo mundo. Sai daqui, Gente. moleque. Eu não me lembro agora, ele usou um outro termo, eu não sei se foi palhaço, otário, Que alguma coisa. coisa assim, mas ele perdeu a compostura na oportunidade. Sim. E nesse mesmo dia, eu lembro que eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, estou em horário de almoço, era mais ou menos 2h30. Estou em horário de almoço, não estou aqui como governador, vim fazer campanha. Daí eu lembro que eu perguntei, mas o senhor veio com o helicóptero do governo do estado, né? Daí ele não gostou muito. Mas aquele dia eu vi o Serra completamente pronto fora do pra- cabo. Que coisa. Mas numa Agora- outra oportunidade, quando ele veio anunciar o Poupa Tempo, por exemplo, aqui em Botucatu, acho que foi em 2009, Tava dócil. extremamente. Olha só. Respondendo a perguntas de pedágio e Tá outras vendo? questões espinhosas. Às vezes é o extremamente dia, educado, né? Dizem que o político tem TPM ou não? O Serra deve ter. Você falou sobre prefeitos.
E uma das coisas que o Quinteiro tem, gente, que eu admiro demais, é a memória. Ele tem uma memória privilegiada. Ele guarda coisa, guarda data, guarda nome, guarda... É muito... Então, eu imagino, uma pessoa dessa, diante do político, ele vai lembrar o que o político fez, até sem querer, né? Então, isso quando não pode, tinha nascido. então, isso pode complicar muito a vida do político. Você falou sobre prefeito, o Mariello, tá. Esse ano tem eleição, é um ano de eleição, é um ano que as coisas, que as águas se agitam, né? Como que você está vendo tudo que está acontecendo, o atual prefeito, essa coisa do Mariello, parece que ele vai ser candidato mesmo. O que você poderia passar para a gente com a sua visão política, você que acompanha isso diariamente, sabe tudo o que está acontecendo, o que você pode passar para a gente, como vai ser esse confronto, eu não sei se a gente pode usar essa palavra, como que... Fala alguma coisa. Primeiro que será o embate realmente entre Mariello e João Cury. Sim. Que, na minha opinião, são as duas maiores expressões políticas da história de Botucatu. Da história. Isso é muito sério. Eu coloco. Ah, é? Eu coloco. Mesmo o João Cury, que ele não era político. Supera o pai dele. Ah, é? Olha que Supera, coisa interessante. Dito do próprio Serra, o João é o Jamil melhorado. Que o Jamil era um pouco explosivo, o Jamil era aquele cara que batia na mesa, né? Tinha muitas virtudes, mas tinha também alguns defeitos, né? Só te cortando, você pensa só que o político, ele nasce político, ele tem um dom nato, é possível isso? Tem um dom nato para ser político e realmente no caso do João, ele entrou e parece que... O Maluf, por exemplo, nasceu dando entrevista, acho. Então ele já tinha o dom. Agora, por exemplo, o Alckmin é um cara que foi se moldando. Sim, porque a formação dele é outra, ele é médico. Ele é médico, né? Então eu acho que as pessoas... existem dois políticos. Sim. É aquele nato e aquele que vai se moldando. Ah, tá. Que acaba virando político da mesma forma, né? Sim. Eles acabam então você sendo estava a falando mesma das qualidades, dos atributos do João Cury. O João, eu acho que ele é bem melhor que o pai dele. Eu acho. Mesmo sem ter a experiência que o pai... Eu não estou falando administrativamente. Sim. Né? Isso daí cada um vai julgar depois, cada um pode julgar, a história pode julgar. Mas o João, ele tem mais habilidade do que o pai dele para lidar com as pessoas, para lidar com situações. Olha só. E olha que o pai dele era uma pessoa muito querida, o Jamil era uma pessoa muito querida. E do povo, que eu ouço que eu não conheci. Mas ele era uma pessoa do povo também. Exatamente. O Jamil, eu tenho uma imagem, que o Jamil era talvez o melhor amigo do meu pai, né? Sim. E todas as noites eles sentavam ali, pode fazer merchan? Claro! Eles sentavam ali na padaria do Bosque, ele era um ponto de encontro político, e toda noite ele sentava ali na calçada com meu pai e ficava a noite inteira conversando de política, de futebol. E todo mundo passava por ali, prefeito, me ajuda, prefeito, me ajuda, prefeito, eu preciso disso, prefeito, eu preciso daquilo. Não era comum você ver um prefeito sentar na calçada, né? E o Jamil sentava. Teve seus problemas administrativos? Teve, mas era uma pessoa acessível. O João, ele é acessível, mas o João, ele tem uma habilidade bem maior que a do pai em lidar com situações de pressão e situações adversas, né? Sem contar que o João, ele tem um diálogo muito bom, e ele tem uma influência muito grande no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, perdão. Isso é herança do pai? Também. Das amizades que o pai certamente tinha? Também, o sobrenome Cury ajuda bastante. Sim. Sobrenome, eu acho que sim. Mas o João acabou superando o pai dele. E quando eu falava que eu acho que Elo e João são as duas maiores expressões políticas da história de Botucatu, pelo menos então, vamos colocar assim na história moderna, que nós tivemos Plínio Paganini, nós tivemos o Emílio Peducci, né, e o próprio Jamil Cury, o Lico Silveira, falamos de 4 grandes prefeitos. Sim. Mas num mundo midiático, né, como nós temos hoje, com uma imprensa atuante, hoje qualquer coisa que você faça está ali no Facebook, e é muito rápido, no Twitter, né? é muito rápido. O João e o Elo, eles souberam lidar muito com isso, né? O Elo teve 45 mil votos na eleição de 2004. É muita coisa. O recorde de Botucatu. Você ter 45 mil votos e 77% numa eleição é muita coisa. E ao final do segundo mandato dele, de 8 anos, quando você tem um desgaste político muito grande, você ter 77% de aprovação, significa que o cara foi um fenômeno político aqui em Botucatu. E para o João conseguir vencê-lo naquela eleição, que ele apoiava o Pinho,
tendo 51, 52% dos votos, também foi uma coisa para mim extraordinária. sim. Então, pelo menos desses tempos Você- modernos, João Cury e Os dois Mariello se são os dois destacam. titãs, e eles vão se enfrentar. E só complementando o que Sim. você me perguntou esse ano, é o cenário, João versus Iello. Eu torço para que fique no campo político, para que o bom senso predomine, mas eu Mas acho... você acha que é possível que a coisa... Não, eu acho que vai ter muita guerra. Ah, é? Vai ser bem tenso e a gente vai ver de camarote uma briga Você acha muito que a coisa grande. pode ir pro... Nossa, olha, gente, essa informação é importante, porque Não, mas Quinteiro sabe tudo o que acontece É mesmo, que ano né? de eleição e campanha eleitoral é sempre muito tensa. Né? É sempre muito tensa. E agora, com essas duas figuras, Que é um são- duelo de titãs. Sim, é, porque é uma guerra de gigantes. Né? O Iello, ele foi 8 anos, ele ficou 8 anos. durante 8 anos. E agora, esse menino João Cury é o primeiro. É a primeira reeleição dele. Sim. E Olha só. ele já declarou, inclusive, o primeiro anúncio oficial ele deu na Criativa, falando, olha, pela primeira vez ele falou, Sim. eu sou candidato à reeleição, com o Caldas vice, e o Iello, recentemente não, o Iello sempre falou que ia ser candidato, né? Sim, sim. Ele se negou a ser candidato a deputado justamente porque ele gostaria de ser candidato a prefeito. Então nós teremos esse duelo aí, eu digo para você que não vai ser nada tranquilo. Olha, gente, será um O ano... desgaste vai ser muito grande de ambas as partes. Agora, você falou sobre alguns atributos do prefeito João Cury, dessa coisa dele saber lidar com as pessoas, lidar com situações adversas, enfim, essa habilidade oral que ele tem, né, na fala, a oratória. Muitas vezes ele vai me... Né? Ele até exagera em falar tanto. Ah, é? É. O pessoal, Ele excede. Ele excede um pouco. O pessoal que trabalha com ele... Tem muitas isso vezes também, eu tem acho essa que queixa. o pessoal Agora- tenta educá-lo. Né? Você acha que isso tem a Mas ver com a formação dele ou não? Ele é advogado. Ele é advogado. Advogado fala pra caramba. Ele tem que convencer. Ele tem. E eu acho que ele pegou. Agora- ele pegou um pouco disso. Sim, Ele agora pegou um falando pouco disso. mais ligado à personalidade. O Iello não é tão carismático? O Iello eu acho que tem um baita de um carisma. Né? Sim. Como eu falei pra você, quem sai de 8 anos com 77% de aprovação, Ah, é que o Iello, ele já é uma pessoa um pouco mais retraída. né? tá. O João a gente brincava... Não fala muito. Não fala muito. O João a gente brincava até na época, vou até citar o Haroldo Amaral, que trabalha no Diário da Serra. O Haroldo falou assim, o João tá beijando até poste na campanha. Sim. Já o Iello é um cara mais retraído. Sim. é um O cara Iello não que- beija ninguém. Não. A Rose, a Ai, esposa gente, dele, e que as coisa. filhas. Sim. Mas o Iello já é um cara um pouco mais retraído, né? Um cara que... ele conversa bem com os amigos, né, Sim, intimamente, sim. mas ele já é um cara um pouco mais Não sério. tem essa coisa Ele já é um pouco mais sério. reservado. Exatamente. O João já é uma pessoa um pouco mais extrovertida, né? Mas o Iello também tem qualidades... Claro, certamente, qualidades, né? fantásticas. O Iello tirou o Botucatu de um abismo financeiro. E muita gente não fala, né? Muita gente diz assim que o Iello fez pouco por Botucatu. Ele fez pouco perto do que o João está fazendo. Mas o Iello, ele tapou um abismo financeiro numa situação precária que a prefeitura tinha. Só perguntar para os funcionários se eles ganhavam Olha em dia ou só, não, né? Interessante. Então eu acho que nós teremos uma luta muito grande dessas duas pessoas que fizeram bastante por Botucatu. Sim. O João, por conta desse bom relacionamento que ele tem, ele vai buscar recurso lá no Palácio dos Bandeirantes, ele vai para Brasília, Sim, ele sim. consegue trazer muito recurso para cá. O Iello já era um cara que gastava menos, mas ele acabou saneando as dívidas de Botucatu. Sim. A gente está fazendo só um resumo dos Sim, dois, porque né? Mas, até que... foram dois governos aí, eu acho que muito frutíferos para Botucatu, eu acho. Olha só. Pelo menos é a imagem que a Sim, gente que tem. passa isso, né? Agora, é claro que o PT vai acusar que o João gasta muito, e o PSDB vai falar que o Iello não fazia Ai, nada, gente. esse vai ser o... Mas olha, aproveitando que campanha. você está bem inteirado sobre tudo que acontece nessa maravilhosa cidade, qual o maior problema de Botucatu? Ted, Botucatu tem muito problema. Botucatu não é cidade fantástica como todo mundo. Mas existe alguma coisa que você acredita que o candidato ele vai atacar em cima, ele vai...
prometer, pelo menos, resolver? Existe alguma coisa que você acha que é o Olha, foco? Escola nunca é demais. Sim, Pelo sim. contrário, é sempre de menos. Se Sim. o João construir 50 creches, vão reclamar na época da campanha que ele tinha que fazer 150. Ah, olha aí. Então, Botucatu ainda tem um... Eu acho que tem... Sim. A gente escuta muito, né, Ted? Muitas Informação. pessoas ligam na rádio. Eu ainda acho que Botucatu tem um déficit de creches. A educação é uma área. A educação é um ponto nevrálgico que você sempre tem que estar investindo, até porque o maior ele detém, a educação detém a maior fatia Dessa coisa do orçamento da- municipal, né? Eu acho que o trânsito de Botucatu é terrível, é um dos piores que nós temos no estado de São Paulo. Sim. É uma cidade que não cresceu nos seus mais de 150 anos. Ficamos nesse miolo aqui, né? Sim, Por uma sim. cidade que está caminhando aí para 80 mil veículos, é muita coisa. muita coisa. É um desafio muito grande de se abrir novas vias e levar Existe uma desenvolvimento- solução? Levar Você- o desenvolvimento da cidade para outros tá. cantos. Nós temos o fórum agora. Quem sabe uma nova cidade surge por Sim, ali, sim. né? Tirar um pouco, mas é difícil tirar essa movimentação. Que do aí centro envolve de comércio, Botucatu. banco, muita coisa. Tem muita coisa. O comércio, eu acho que é um ponto fraco de Botucatu. É. Existe muito desentendimento das entidades representativas do comércio. Sim. A CCDL, Sincomércio. Não falam a mesma língua. Nunca falaram. Um fala grego, o outro fala Javanês. alemão, o outro fala mandarim, Nossa. sabe? Eu acho que o comércio de Isso é Botucatu uma- também, eu acho que é um dos Sim. pontos fracos da cidade. Desculpe o comerciante, nós temos aqui comerciantes maravilhosos, nós temos empreendimentos comerciais maravilhosos, mas os sindicatos não falam a mesma Sim. língua. E isso é um problema muito grande, né? E outras questões também, como segurança. Eu acho que Botucatu avançou bastante. Nós temos aí uma guarda municipal muito bem equipada, mas também nunca é de Sim, sempre é alguma nunca coisa que teremos, precisa investir. nunca estaremos satisfeitos, né? Seguros totalmente. Diariamente a gente ouve em noticiários policiais furto na rua tal, roubo na rua tal, Homicídio. tráfico né? na rua tal. Então eu acho que combater a criminalidade é constante. Não é porque Botucatu ganhou alguns índices segundo a Secretaria de Segurança Pública que nós vamos ter que Se acomodar. se acomodar, né? E muitos outros pontos, né? Eu acho que você administrar uma cidade é administrar um pacote de problema infindável. Tem muito problema, Tem né? muita coisa. Mas olha, vamos fazer mais um break, senhor Quinteiro? Que papo bom, né, gente? É papo assim, esclarecedor, que ele sabe mesmo, então a gente aproveita para ele falar. E esse ano de eleição, você aí tem que estar sabendo o que está acontecendo na cidade, até para na hora de votar, não pegar o voto e, né? A gente volta daqui a pouco, hoje recebendo o Quinteiro, Júnior Quinteiro, aqui jornalista, responsável pelo jornal Bom Dia Criativa da Rádio Criativa FM, e que sabe tudo sobre política, sobre esporte, sobre qualquer coisa. Por isso que a gente está explorando ele. Daqui a pouco a gente volta. Loga, loga, loga. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns, continue dando o seu apoio. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar.
Loga, loga, loga. Estamos de volta aqui hoje recebendo Júlio Quinteiro da Rádio Criativa FM para falar sobre tanta coisa. A gente está falando aqui de política, dos prefeitos, da cidade, da situação, e é tão interessante. Quinteiro, a gente falava sobre a cidade e a gente até aproveita, eu estou aproveitando você para a gente poder fazer algum serviço de utilidade pública para as pessoas, que esse ano é um ano de eleição. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho também. Além do jornal, da Bom Dia Criativo, você também escreve para alguns outros veículos de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você faz, como que funciona. E escrevo para a rádio também, né? Sim, sim. Eu não falo só, né? Bom, na rádio eu faço edição, redação, comando técnico, são várias atividades na rádio. Acúmulos de função, né? Devidamente pagos. Sim, sim. Que muitas vezes ele está falando que ele ganha bem. Não, gente, não é isso. É que o que o advogado trabalhista mais gosta de escutar nesse caso é acúmulo de função, né? Acúmulo de função não remunerada, exatamente, né? Não é o seu caso. Na criativa, tudo rigorosamente. Gente, para ele preferir trabalhar no rádio que esse advogado... Até porque em Botucatu nós temos aí uns 500 advogados mais ou menos. Tem bastante. Né? É muito para a cidade? Os advogados falam, tem colega meu pendurado no poste, mas esse é um outro assunto. Senão, olha, gente. Deixa para uma outra. Para uma outra. É uma classe unida, seu Quinteiro? Bom, pula essa. Sim, deixa para lá. Essa parte aí. Até porque eu tenho muitos amigos advogados. Os colegas, né? Colegas que falam, né? Tenho amigos e colegas. Sim. Daí eu faço parte da equipe da revista Botucatu Especial. Sim. Eu faço a parte de redação da Botucatu Especial. Eu tenho uma coluna de política e cotidiano no jornal Mais Botucatu. E tenho uma coluna de automobilismo no jornal Diário da Que é uma paixão sua também, o automobilismo. Você queria ser piloto? Sempre. Olha só. Sempre. Eu tinha sonho. Só que é muito caro ser piloto. Demais. É muito caro e na época... para você começar a correr, você tem que ter um kart, você tem que parar de estudar, você tem que contratar um mecânico, você tem que dedicar a sua vida para isso. Sim. Daí eu fui mudando um pouco o foco. Quando eu percebi que eu não ia ser piloto, com 6, 7 anos, eu falei assim, eu acho que eu não vou ser piloto, né? Então eu vou começar a comentar. Olha só. Mas eu tenho fotos de 2, 3 anos, assim, com camisetas de piloto. Você ia para Interlagos, o lugar? São Paulo? Assistir corrida. Você ia assistir corrida, né? Que coisa. Tem uns 2 anos que eu não vou, mas eu sempre fui. Gostou. E você já entrevistou pilotos famosos também? Já. A minha maior frustração é de não ter entrevistado o Senna, até porque quando o Senna faleceu, né? Inclusive recentemente, 18 anos do falecimento dele, eu nem trabalhava, tinha 14 anos, né? Mas eu tive o privilégio de entrevistar o Schumacher, eu entrevistei o Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelson Piquet, Tony Canaan, Hélio Castro Neves, todos os grandes pilotos. Sim, os grandes pilotos. Jean Lézy. Sim. Né? Queria aproveitar esse seu conhecimento todo, aproveitar para falar de alguém daqui. O Felipe Massa, o que acontece com ele? O Felipe Massa, ele era uma promessa, se apostou tanto nele, se desejou tanto que ele... Ocupar o lugar do Senna eu acho que seria demais, mas você tem assim um diagnóstico sobre o Felipe Massa? O que é? Ele corre ao lado do melhor piloto do mundo. É isso? A comparação é muito... A comparação é... No caso é o Alonso, eu não entendo muito. É o Fernando Alonso, que na minha opinião é o piloto mais completo da Fórmula 1, então eu acho que a comparação é muito drástica para ele. Ele é espanhol, né? Ele é espanhol. Olha, então é isso, o problema dele é esse. Então, simples, o problema do Felipe... Se ele mudasse de equipe, que fala? Equipe, aí poderia ser que... Dificilmente ele vai para uma equipe de ponta depois da Ferrari, mas o grande problema do Felipe é a comparação com o Alonso, só isso. Porque ninguém entende, Felipe está em péssima fase, a gente ouve tanta coisa. O Felipe depois que tomou uma molada do Rubinho, depois do acidente, nunca mais foi o mesmo, não tem nada disso. Olha o problema do Felipe é que ele corre ao lado do melhor. E existe preferência da equipe, não? Não, numa equipe grande como a Ferrari não. Não pode. Nunca teve. Em determinadas situações existe em situações de corrida, né? Como o recado.
O Alonso está mais rápido que você. Ou como sim. aquela vez que o Rubinho teve que deixar o Schumacher passar. Aí sim. Mas a sim. Ferrari vai privilegiar quem está na frente agora. Dá o melhor equipamento para um piloto. Os carros são iguais? São iguais. Em equipe grande, os carros são iguais. Olha. Existem equipes, são equipes dentro das equipes. Então, o Felipe tem o time dele. O time de tem isso engenheiros. também. O Alonso tem. Mas eles têm o mesmo equipamento, o mesmo motor, o mesmo sistema de freio, a mesma suspensão, tudo igual, não tem diferença. E o problema do Felipe chama-se Fernando Alonso. Olha que coisa, gente. Olha, isso é interessante. Porque às vezes a pessoa fica tentando culpar, né, o atleta, no caso dele, fala, e não é, ele está realmente vivendo uma situação. É uma equipe maravilhosa, né, que ele está, porém tem esse outro detalhe também. O Nelsinho Piquet, quando era companheiro do Alonso na Renault, que destino que ele teve, né? Sim, olha aí, tá vendo? São histórias. Rapidamente sobre o futebol, a gente está vivendo aí um momento interessante do futebol no Brasil, onde craques estão regressando e alguns não querem ir embora. O que você vê isso? O que é isso? É dinheiro? Dinheiro. A economia brasileira, a gente teve o espetáculo do crescimento nos últimos anos, né? E as receitas dos times aumentaram. As dívidas também. As empresas estão investindo mais. Exatamente, mas os times tiveram mais receitas, né? A gente pega o exemplo do Corinthians, que começou a explorar o seu marketing de uma forma magnífica, né? O São Paulo, que tem o seu estádio que aluga para shows. E a gente tem o advento de um ano para cá do dinheiro da TV, né? Que os clubes encheram os bolsos, principalmente os grandes clubes encheram os bolsos, e isso acaba gerando receita para você trazer e contratar grandes jogadores. E manter jogadores. E manter jogadores, no caso do Neymar, que tem 13 patrocinadores. Então você acaba dando um outro produto para o jogador, para ele ficar. Antigamente não era assim. Antigamente não tínhamos o espetáculo midiático, né? Imagina se o Pelé estivesse jogando hoje. O Pelé iria jogar no time da Lua. Sabe? Ia fazer propaganda até de caneca. Então, a gente poderia estampar aqui, né? Porque, imagina. Outro logo, mas a mídia ajuda bastante. Então, no caso do Neymar, ele é um astro midiático. O Neymar é um fenômeno. A TV ajuda muito, as redes sociais ajudam muito, e você vai conquistando patrocinadores. Isso acaba sendo um patamar para o jogador ficar e para o jogador voltar. Rapidamente sobre a nossa presidente ou presidenta, eu não sei o que você acha, o que ela é? Ela é produto do ex-presidente, ou ela já tem a sua identidade? Ela foi eleita pelo Lula, mas ela é completamente diferente do Lula. Eu não votei nela, mas confesso que admiro muito a Dilma Rousseff. Ela não tem o mínimo receio de cortar na raiz o problema. Tanto que se você observar, teve muito mais escândalo no governo Lula do que no governo Dilma. Quantos ministros o Lula cortou e quantos ministros a Dilma cortou? A gente acaba perdendo a conta de quantos ministros ela já deu. E pode cair mais? Você acha que é possível? Vai cair mais. Ainda mais agora que esse tal de cachoeira aí que está abrindo a caixa de Pandora dele, vai respingar em muita gente. Olha, essa cachoeira as cataratas de Iguaçu. Exatamente, mas a Dilma é uma pessoa muito séria. Ela está se demonstrando uma pessoa muito séria, inclusive acabando com muita farra que tem aí na Olimpíada, na Copa do Mundo, que se fosse ela presidente na época, nada disso aconteceria, né? Nós não teríamos Copa, Olimpíada. A Copa acontece. Não tem jeito de não acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Mas muito dinheiro público já rolou, vai rolar, tem muito escândalo por aí, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Famílias que tiveram suas vidas destruídas por conta de um estádio que vai ser construído no lugar da casa. Passam por cima de todo mundo mesmo, por cima de todo mundo, desapropriação, tem muita coisa fora da lei, né? Mas a Dilma está moralizando um pouco isso. Eu não imaginava que ela poderia... Que ia acontecer que ela seria alguma coisa independente do Lula, que ela é. Interessante. E é uma mulher, né? Exatamente. Interessante. Primeira vez uma mulher. Outra coisa, rapidinho. A gente falou de Copa, de futebol. O Corinthians, você acha que esse ano é possível que aconteça? Você acredita na Libertadores do Corinthians? Você acredita nisso? Olha, se o Império Romano acabou, essa fila um dia vai acabar. Tem que acabar. Um dia acaba. Mas você acha que esse ano tem time para isso? Não sei. Não? E se levar em conta o calendário Maia que o mundo acaba em 2012, pode ficar sem Libertadores. Né? Mas um dia o Corinthians ganha. Eu não acredito nesse ano, mas um dia ganha. Vamos para um bate-bola, jogo rápido, nosso tempo está acabando.
Eu vou fazer algumas perguntas ligadas a tudo que a gente falou e algumas outras coisas. Eu quero a sua opinião, porque eu acho que é tão importante a sua opinião, porque ela é sempre abalizada em tanta informação e as pessoas gostam disso e é importante. É o norte aí para muita gente entender algumas coisas. Qual é o pior político brasileiro? Rapaz. Tem que falar um só. Você pode falar? Não, um só. Você pode falar o nome? Aquele que é assim, que vamos colocar assim, que é corrupto mesmo, que ele é ator, ele finge, você pode falar ou não? Tem muita gente que queria colocar. Mas não pode falar um assim que você, esse é terrível mesmo, e tá aí, e continua aí, por aí. Demóstenes Torres. Ele é terrível. Está sendo tudo que está sendo provado contra ele agora. É um entre 200 que eu gostaria de falar. Né? Sim. O Lula volta para a presidência? Não. Não, acabou. Eu acho que ele não tem mais força física para isso. Olha só. O Serra, ele vai ser presidente? Não. Não. Sabe por quê? Porque ele tem muitos inimigos no próprio partido. O Alckmin, o Aécio Neves. No próprio partido, isso é terrível, hein, gente? Nossa, Pergunta se ele gosta do Aécio Neves. Que coisa. Ele vai ser candidato a prefeito de São Paulo, vai ser eleito, depois de 2 anos ele vai ser candidato à presidência da República e vai perder de novo. Política internacional. Obama já era? Você acha que ele tem chance de reeleição? Vai se reeleger. Ele vai contra o Mitt Romney. Sim. E eu acho que, apesar de ter segurado muitos pepinos do seu antecessor e de estar respondendo por eles agora, eu acho que os democratas eles levam a melhor em cima dos republicanos. Democratas, né, lá temos democratas e republicanos. Né? O Bush era um republicano. O Barack Obama é um democrata, ele vai enfrentar um republicano extrema-direita, vamos colocar assim, como o Mitt Romney. E eu acho que, com a máquina na mão, né, e tirando soldados do Afeganistão, ele vai ganhar um pouco de popularidade, ele ganha. América do Sul. Quem são os ditadores da América do Sul? Hugo Chávez é um. Sim. Por mais que tenha amigo meu que não defenda, mas o Hugo Chávez é um. Você não pode se manter tanto no poder e usar de tantas estatais e de tantos outros meios para se manter no poder e sufocar a oposição. Ele é um. Falando de futebol, Neymar fica aqui até quando? Até 2014. Eu acho. Pelo menos é o que está em contrato. Sim, mas você acha que ele consegue... Eu acho que ele fica. Conseguem segurar ele aí. Está feliz aqui. Vamos falar de Botucatu. Essa cidade, você acha que o ano que vem, ela vai melhorar muito? Vai acontecer algumas coisas, tipo shopping? Você acha que acontece algumas coisas que faz muito tempo que o povo está sonhando? Vai acontecer algumas coisas ou vai continuar do mesmo jeito, andando devagar? Dizem que o shopping de Botucatu é igual o Corinthians na Libertadores. Gente, que Mas temos lá, temos projetos, tivemos lançamentos, temos Não é só promessa. Lá. Então, né, Ted, é complicado. Eu acho que por trás do shopping tem um empresário muito sério, que é o Henrique Faraldo, né, de vários negócios. É um cara com uma visão empreendedora. Mas é difícil porque não depende só dele, né? A gente olha para o tempo e nós já estamos no mês de maio. O projeto era para inaugurar no mês de outubro. Até agora nós não temos nada. Mas, assim, o Faraldo é uma pessoa muito séria. E é um cara muito competente. Tem uma visão extraordinária. Olha, gente, é tanta coisa que a gente podia perguntar para ele. Ele fala mesmo, isso é muito bom. Mas o tempo nosso voa. Mas, Quinteiro, eu queria, antes de terminar, te dar um presente. Eu sei que você estudou direitos, né? E aqui é um mestre do direito. Você conhece bem esse senhor, o John Christian, né? E eu escolhi esse livro hoje lá na Dom Lúcio para te presentear, Caminhos da Lei, que né, ele é muito amado, ele é muito lido por quem estuda direito, né? E eu queria te presentear com esse livro. Eu sei que você gosta de ler muito. Obrigado. Não sei se você já tem esse livro. Não tenho. Ele eu não tenho ainda. Então, eu sei que você gosta. Mas eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, né, aceitado vir aqui falar sobre um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a cidade, sobre tanta coisa que você todo dia está falando, mas eu acho que é interessante que a gente pode perguntar para você diretamente, e eu sei que você fala, por isso que eu pergunto mesmo. Então eu queria te agradecer e parabenizá-lo pelo seu trabalho na Criativa FM.
o jornal Bom Dia Criativo FM, não só na cidade, ele tem uma credibilidade muito grande em toda a região, e pela responsabilidade que você tem com ele, o profissionalismo, o talento que você tem junto com toda a equipe lá do jornal, que é uma equipe, mas você está ali levando isso já há tanto tempo, e a gente sabe do seu trabalho, que é sério, né? Você leva aquilo muito a sério e com muito amor, com muita transparência. Então, parabéns, viu, pelo seu trabalho, não só lá, como os outros meios de comunicação, e por você aceitar vir aqui na TV Alfa no meu programa. E eu que agradeço, para mim foi uma satisfação. Aproveito para te parabenizar também, que você é um talento extraordinário. Vindo do senhor, eu até gosto. Na TV, no rádio. Não é complicado, não é fácil fazer TV e rádio ao mesmo tempo, né? Então, mas você tira de letra. Para mim foi um prazer, você que é um fenômeno, digamos assim, do rádio. Nossa. E agora na TV também. Fiquei muito raro de estar aqui, viu, Ted? Eu que agradeço. Gente, estamos terminando. Passou tão rápido, eu queria fazer tanta pergunta, mas eu fiz bastante. Próxima vez eu anoto. Mas eu estou feliz por receber o Júnior Quinteiro aqui. A gente está indo embora, mas sexta-feira que vem a gente tem mais um programa. Toda sexta aqui na TV Alfa, sempre programas assim, interessantes, curiosos, né? Trazendo gente que tem informação, gente que sabe o que fala, né? Sabe no que acredita e passa sempre para a gente algumas coisas interessantes, esclarecendo até e fazendo a gente perceber algumas coisas que às vezes a gente não percebe, né? Estão aí, mas a gente não percebe. Ai, que gostoso. Volta semana que vem, sexta-feira que vem. Um beijo para todo mundo. E sexta-feira que vem estamos de volta aqui, se Deus quiser. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, Loca, loca, loca. soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loga, loga, loga.